Então eu vou retomar o teorema de Liouville e falar um pouco junto assim da teoria de ensemble. E isso vai ser importante principalmente quando a gente for entrar na quântica, tá? Porque daí o que a gente vai falar agora, a maneira como a gente vai colocar as coisas, já fica meio que preparado para quando a gente for adaptar isso para a quântica, né? Tá? Então, vamos tentar retomar as coisas que a gente falou, né? E colocar de uma maneira um pouco mais precisa, assim, né? A notação e os conceitos e tal, né? Então, vamos falar de teoria do ensemble, que a gente já discutiu bastante, assim, dentro das outras coisas, né? Mas vamos tentar fazer ficar um pouco mais preciso, né? Então, a ideia é que um macroestado, digamos assim, caracterizado por essas variáveis macroscópicas, né, pode corresponder a muitos microestados. Tá? E daí os microestados, tipicamente, o que seria? Tu ter posição e momenta de todo mundo, né? Tá? Bom. Então, o que acontece? O sistema fica pulando continuamente de um estado para outro, né? O que faz ele pular? As interações entre as partículas, né? Então, imagina, pensa num gás, né? Um gás em CNTP, tipicamente, tem um mol desse gás vai ocupar o volume de um balde, 22 litros, né? Então, uma porção assim de gás tem um mol, 10 a 23 partículas, elas colidem em média a cada 1 nanosegundo. Então, em 1 segundo tem 1 bilhão, ela sofre 1 bilhão de colisões, tá? Então, é claro que o estado dela muda muito rapidamente em termos dessas quantidades. E o que faz com que a gente tenha uma média macroscópica é que o conjunto de partículas é muito grande. Né? Como? Tá? E estatisticamente a gente viu que eles vão para aquele estado que tem maior multiplicidade, então essas coisas aqui tendem a uma certa média muito estável, né, que é um estado de equilíbrio, né, tá? Então a ideia do ensemble, então o que a gente está pensando aqui, bem-vinda. O que a gente está pensando aqui é o seguinte, da maneira como a gente está falando, né? Olha, qualquer que seja a variável das partículas, tá? Ou do conjunto das partículas, vai sofrer muitas oscilações. Se eu olhasse para uma partícula, claro, ela teria uma variação muito variável, muito randômica, né? Das coordenadas, qualquer coordenada. Mas na medida que eu vou olhando na média de um monte de partículas, quanto maior o número de partículas, melhor, isso vai ficando muito estável. E daí eu estou pensando assim, que essas medidas do conjunto das partículas ao longo do tempo, se eu vou fazendo a média, ou também tem outra coisa, né? Se eu pegasse um instante de tempo aqui, muito pequeno, pode ser que essas grandezas variassem muito. 1 nanosegundo. Tá? Se eu tivesse acesso a uma medida física em 1 nanosegundo, pode ser que essas coisas variassem muito. Mas então eu consigo medir essas coisas só nos intervalos relativamente maiores, e daí eu já estou fazendo uma média no tempo dessas coisas. Né? E, em geral, para mim ter acesso a uma medida como temperatura, eu vou ter que pegar um intervalo de tempo razoável. Né? Quando que isso não se aplica? Quando eu começo a pegar sistema muito pequeno e intervalo de tempo muito pequeno, quero medir a temperatura de um átomo, dessas coisas deixam de ter sentido. Porque quando a gente pensa em temperatura ou pressão, a gente já está falando e pensando implicitamente em média de um monte de coisa no intervalo de tempo razoável. Tá bem? Que é o limite termodinâmico que a gente diz, né?
Agora, o truque dos ensembles é o seguinte: ao invés de pensar numa média temporal, eu substituo isso pelo seguinte, por um conjunto, isso é o ensemble, né? Por que a gente não usa a palavra conjunto? Porque quando eu falo ensemble, tu já pensa na ideia da mecânica estatística, um conjunto de estados idênticos, identicamente preparados e tal, né? Então, um conjunto de sistemas idênticos e identicamente preparados, né? Identicamente preparados parece cozinha, né? Tô cozinhando a coisa, mas não é, né? É simplesmente o fato de que todos têm as mesmas condições iniciais, pelo menos do ponto de vista macroscópico, né? Ou não necessariamente das variáveis microscópicas, né? E daí eu faço uma média no ensemble. Tá? Ao invés de eu pegar um sistema e esperar ele evoluir no tempo, e daí fazer a média de qualquer grandeza dele ao longo do tempo, eu pego vários sistemas e faço a média entre eles. Você pode fazer a média em sistemas idênticos. Já vou explicar. Se eu pego um sistema e faço a média dele no tempo, tá? Por causa dessa discussão que a gente está falando, que a gente considera que todos os estados são igualmente prováveis, esse sistema vai passar por vários estados distintos ao longo do tempo. Quando eu pego um monte de sistemas idênticos, num instante de tempo, que no caso é irrelevante, de certa forma, esses estados aqui estão representando ou são equivalentes aos possíveis estados que aquele sistema por onde ele vai passar. O macroestado é o mesmo, eles correspondem ao mesmo macroestado, só que os microestados podem ser diferentes. Então eu fazia a média aqui entre eles num instante de tempo, ou eu pegar um sistema e esperar ele evoluir, são coisas equivalentes. Tá? Isso é o princípio ergódico. Que é o princípio fundamental da mecânica estatística, né? Tanto faz eu fazer a média no tempo ou eu fazer a média em vários no tempo, né? Tem situações, por que é vantajoso fazer assim? Porque tem situações em que a gente consegue aplicar melhor a média no ensemble, porque a média temporal eu teria que ir contando a multiplicidade, como ela vai evoluindo. E aqui, como eu não tenho mais o tempo envolvido, eu substituo isso por uma probabilidade de status, né? Em cada um desses subestados. E daí eu somo entre essas coisas. Então é mais simples, de certa forma, né? Como que a gente caracteriza essas coisas, né? Tá? Então a gente mais ou menos já falou sobre isso, né? Vamos retomar, né? O espaço de fase, né? Então, num certo instante T, eu vou ter as coordenadas de todo mundo, né? Tá? Que também, às vezes, a gente escreve assim, né? É equivalente a escrever um monte de escalares, né? Daí 3n escalares que vão fazer o papel dos n vetores, né? Tá?
E que por simplicidade a gente vai escrever como um só, né? Para não ficar carregando tudo isso, né? Tem autores que fazem isso para não deixar dúvida, mas aqui eu estou dizendo, olha, o conjunto de todos os Qs, de todos os Ps, né? E a gente sabe como eles se relacionam, né? Equações de Hamilton. Né? Isso é função de Q e P, né? E tá? E elas são, então, 3N equações, né? Claro que a gente não quer isso, né? Tanto, mesmo que fosse possível, a gente não tem interesse em saber, na maioria das vezes, a posição e velocidade, momento de cada uma das partículas, né? Então, eu posso pensar de várias maneiras isso, né? Eu poderia pensar o seguinte, que eu tenho um espaço 6N dimensional. Tá? As maneiras de eu representar o sistema. Tá? Nesse espaço 6N dimensional, quem são as 6N dimensões? Q1, Q2, Q3N. P1, P2, P3N. Nesse espaço, o meu sistema é um ponto, né? Cada estado do sistema é um ponto. E ao longo do tempo, esse ponto vai descrever uma trajetória. Quem governa essa trajetória é o hamiltoniano do sistema. As equações de movimento estão dizendo como, né, dq, dt, estão dizendo como que o dq evolui, né? Tá? Então, eu poderia escrever assim, né? A primeira equação de movimento, que ela está me dizendo o seguinte, olha, se eu avançar um passo de tempo, como avança cada uma das minhas coordenadas, né? Então, lá na mecânica quântica, isso fica mais explícito, porque daí o hamiltoniano é considerado o operador de evolução. Tá? Mas aqui também, né, ele também é o operador de evolução, ele está dizendo como que essas coordenadas evoluem no tempo. Né? Então pensa se tu fosse resolver isso numericamente, tu ia botando os passos de t, isso aqui ia te dar o incremento de q. Que na verdade é a variação do sistema ele ocorre pela energia, né? É o que o modelo representa. É. Tá? Então, um ponto representa o sistema todo, e daí esse um ponto vai evoluindo. Né? Tá. Eu também poderia representar isso de outra maneira, que é o seguinte: eu poderia ter um espaço de 6 dimensões, tá? Que então seria as componentes, né? P1, P2, ou talvez para não confundir com o número de partículas, vou botar Px, Py, Pz de cada um, Qx, Qy, Qz, tá? A anotação não é muito boa, né? Porque eu não queria relacionar com coordenadas cartesianas, tá? Mas é só para dizer assim, olha, as coordenadas de momento em 3 direções perpendiculares, as posições em 3 orientações perpendiculares, né? E daí, aqui eu vou ter uma nuvem de N pontos. Cada ponto
né? Tem as suas coordenadas. P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, tá? E daí quando eu tenho muitos pontos, e esses pontos estão muito próximos, eu posso considerar isso como uma densidade, tá? Que é chamada função distribuição de densidade, ou na quântica densidade de estados, que depende de todo mundo, né? Que depende aí basicamente de todos os Qs e os Ps, e eventualmente do tempo, e que está me dizendo o seguinte, né? Claro, como isso é uma densidade, eu preciso pensar nela assim, né? Que está me dizendo, naquele instante de tempo, quantas partículas tem nesse tamanho em torno dessa posição, nesse tamanho em velocidade em torno dessa velocidade ou momento. Tá? Então eu estou pensando, olha, estou pegando uma caixinha dq, dp, né? Nesse espaço, centrada em q, em p, e dizendo quantas tem ali dentro. Tá bem? Então o que a gente pode tentar fazer é tentar ver se a gente consegue entender como que evolui esse Rho, né? Tá? Como que isso evolui, né? O que vai acontecer? De alguma maneira, a dinâmica do sistema tem que estar embutido na maneira como esse Rho vai se propagar aí no espaço de fase. Então, uma das coisas que eu já comentei com vocês, né, que uma das formas de estudar mecânica clássica hoje em dia, e daí, consequentemente, mecânica estatística, é pensar assim, ó, como é a geometria dessa nuvem, ou do Hamiltoniano, ou dependendo de que tipo de sistema é, como é a geometria dessas coisas no espaço de fase. E daí o pessoal usa, por exemplo, as ferramentas de geometria diferencial para estudar o espaço de fase do sistema em questão, né? Se é um sistema estatístico, vai ter muitas partículas. Se é um sistema clássico de uma partícula, vai ser como essa partícula evolui ao longo do tempo, né? Tá? Essa nuvem formada de pontos, cada ponto representa um estado do sistema. De uma partícula. Não, uma partícula. Tá? Tu tem N partículas, então tu tem N pontos. Tá? Então, por exemplo, se duas partículas interagem, tá? Uma vai sair daqui, sei lá, digamos que uma está parada, colisão clássica frontal, uma está parada, a outra vem, bate nela, essa sai com a velocidade que essa tinha e essa fica parada. Elas vão trocar de lugar no espaço de fase em termos de momento, né? Tá? Então, de alguma maneira, a dinâmica do sistema está embutida lá, tá? Tá bem? Outra coisa que a gente tem que considerar de forma geral, assim, né, sobre o espaço de fase. A primeira coisa é que o espaço pode ter limite. Por exemplo, os Qs, tá? Vou botar assim, o conjunto dos Qs pode ser limitado por V. Né? Quer dizer, se o teu sistema está confinado num certo limite, os Qs não podem passar disso, das dimensões desse limite. Da mesma maneira, os Ps estão limitados por E, pela energia do sistema. Porque a energia total do sistema, vamos supor que não tenha interação, né? Mas mesmo que tenha, mas só para a gente desenvolver o argumento, né? A energia do sistema, eu poderia escrever assim, ó. Em todas as partículas, né? Tá? A soma de todas as energias cinéticas. Então, isso é constante se o sistema é conservativo. Então,
aquela nuvem não pode crescer indefinidamente. Vou dar um exemplo para vocês. 1D, oscilador harmônico. Tá? Energia do oscilador harmônico, 1/2, a gente já falou disso. Mais K... Não, eu estou em energia. Tá certo, KX2 sobre 2. Tá? Que cara tem isso no espaço de fase? Eu poderia escrever, só para ficar coerente com o que eu estou escrevendo, P2 sobre 2M, tá? Ao invés de velocidade. Que cara tem isso no espaço de fase? O espaço de P e X. É uma elipse. Tá? Que cara tem essa elipse? P, Q, bom, vou botar, bom, X e Q, né, mas é uma elipse. Aqui o eixo seria a raiz de 2ME, né? Aqui seria raiz de 2E sobre K. Se tá tudo certo. Tá? Mas enfim, é uma elipse. O que o oscilador fica fazendo? Andando aqui em cima. Ele consegue sair daí? Não. Porque quem define os limites é a energia. Se o oscilador harmônico perde energia, tem fricção, o que acontece com ele? Tá? Mas se ele não tem, se ele é conservativo, ele está preso nessa elipse. Então agora estende o argumento para um oscilador, claro, daí a gente não consegue mais visualizar depois, né? Porque daí um oscilador 2D já vai para 4 dimensões, o espaço de fase, então, tá? Mas então pode ter, se a energia é constante, né? Essas coordenadas, e se o volume é constante, por exemplo, né? Ou limitado, né? Essas coordenadas ficam, esses pontos ficam presos numa região do espaço de fase. Uma casca n-dimensional, tá? Tá bem? Uma casca, né? De uma hiperesfera, né? Como a gente discutiu antes e tal, né? Tá? Então, vamos tentar escrever, né? Como a gente tem essas relações. Vamos tentar escrever como ele evolui, né? Tá? Quer dizer, eu tenho aqui o espaço, né? PI, QI, né? E eu tenho, sei lá, QI, PI, que vai evoluir para o Q', P'. Né? Então, dentro dessa região de energia constante, por exemplo, que estão limitados por isso. Né? Tá? Então, vamos pensar. Então, o que a gente vai falar se chama o teorema de Liouville. Tá? E vamos considerar, só para ficar mais simples, ao invés de escrever os DQ, todo mundo, vamos escrever um DW como sendo todos eles, né? Um volume, um elemento de volume do espaço de fase. Tá? Só para simplificar a nossa notação. Então, implicitamente nisso que eu estou falando aqui, que tem tantas partículas que eu estou considerando isso uma certa densidade, quer dizer que eu estou considerando isso como um fluido. Tá? Eu perdi a noção discreta,
da nuvem de N partículas e estou substituindo isso por uma noção contínua. Tá? Então, agora, em princípio, eu estou escrevendo uma função contínua das variáveis Q e P. Tá? Só para ficar claro, né? Porque agora, então, o que eu vou escrever aqui, basicamente, é as equações que a gente escreve para fluidos. Quer dizer, o que tu tem num fluido? Olha, eu tenho uma certa região do espaço, a variação de densidade nessa região tem que ser o que entra de fluido menos o que sai, que são as equações de balanço. Então, eu vou tentar escrever exatamente isso, só que no espaço de fase. Entre outras coisas. É disso que trata o teorema de Liouville. Como vão aparecer as derivadas dessas quantidades, né, nessas equações de balanço, as derivadas dessas quantidades eu vou poder substituir por H. Então eu vou conseguir relacionar essas equações de continuidade no espaço de fase por algo que envolve o Hamiltoniano. E isso vai se mostrar útil, né? Tá? Então, como que a gente escreve essas coisas, né? Então, a gente está lá no espaço de fase, tá? Eu tenho uma certa região que eu vou considerar, tá? Que é o meu dW, tá? Que é o meu elemento de volume no espaço de fase, um elemento infinitesimal, né? Em Q e P, espaço de fase. Então, esse elemento tem um elemento de área aqui, tá? Aqui está o normal. E pode ter um fluxo, né, uma velocidade desse fluido que eu estou considerando nessa direção. Tá? Por que eu estou considerando esse elemento? Porque daí a equação de balanço para esse elemento é uma coisa assim, né? Vamos escrever assim: a variação de ρ, né? Eu quero saber quanto que está variando o ρ. Então eu somo tudo ali dentro, vejo a variação temporal. Isso aqui é quantos pontos tem ali dentro, tá? E daí eu vou escrever isso a mais ou a menos, né? O que está entrando menos o que está saindo, tá? Eu escrevi isso de duas maneiras alternativas. Tá? E agora estou tentando escolher entre uma delas. Então, assim, ó, como é que eu quero calcular a variação de pontos ali dentro? Então, eu faço o seguinte. Isso aqui é total de pontos que tem ali dentro, a variação que está ali. Eu tenho que pensar qual é o fluxo de pontos daquela superfície. Tá? Quando a gente fazia em cartesiano, a gente fez isso para derivar a equação de difusão lá em métodos, né? Métodos 1, né? O que a gente fazia? A gente pegava um elemento cartesiano e somava todo mundo que estava entrando aqui, todo mundo que estava... O fluxo aqui, o fluxo aqui, o fluxo aqui, o fluxo aqui, o fluxo aqui. Tá? Não sei se vocês lembram disso. Daí depois isso virava um monte de derivadas parciais com relação a x, z, a gente cancelava com o elemento de volume. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Que é o seguinte: se eu faço o produto escalar de V com N, isso está me dizendo o fluxo através da superfície, tá? Daí eu multiplico pela densidade naquele ponto, tá? Porque isso aqui ainda não tem
número de partículas. É só uma velocidade e uma direção. Então eu tô obtendo daqui quem que está quantos ou qual a velocidade na direção da normal. Então eu multiplico por ρ. Isso aqui, tudo isso no mesmo ponto. Aqui. Eu tenho ρ aqui. Certo? E daí agora eu integro isso em toda a superfície. No sigma. Que eu chamei de sigma. Tá bem? Faz sentido? Tá? E isso eu consigo escrever. Isso é o teorema da divergência, né? Ou melhor, eu posso usar o teorema da divergência de Gauss para escrever uma integral fechada de superfície como uma integral do divergente num volume. Estão lembrados? Vou botar aqui. Claro que esse volume é limitado por essa superfície. Mas então, se eu integro uma função em toda a superfície, fazendo produto escalar com a normal, então eu estou pegando o fluxo dessa F, é o equivalente a eu integrar o divergente de F no volume. Tá? Então eu consigo escrever isso aí, tá? Como aqui o meu volume é o W, ρ, tá? Ah, tá. Só que aqui a minha função não é só ρ, é ρv, né? Então, tá? Então, eu posso escrever, juntar essas duas coisas. Aqui eu integrei a variação e aqui a definição da variação, né? Então, eu junto essas duas coisas. Só uma coisa. Surgiu um menos. Por que surgiu um menos? Eu estou considerando a variação. Tá. Não, tá, que se sair de dentro. Isso. Tá? Tá, eu vou repetir o que tu disse só para ficar claro, né? Porque justamente eu estou ponderando quanto está aumentando o ρ ali dentro, mas eu estou integrando quem está saindo. Então eles vão ter sinais contrários, né? Então, menos. E daí eu posso botar todo mundo dentro da mesma integral, né? Então, e claro, como o meu W, a minha região W é arbitrária, tem que valer para todos, só vale se isso aqui for zero. Que é uma equação justamente que tu tinha previsto, né? Uma equação de continuidade para ρ. Então, de fato, ele se comporta como um fluido dentro do espaço de fase. Bom, mas a gente consegue reescrever ainda essas coisas, né? Como tem derivadas. Então, vamos lá. A gente tem dρ dt mais ρ
dV mais V dρ igual a zero. Né? Aqui eu botei V, mas transformar em momento é imediato. Né? Então, o que significa isso? São todas as derivadas parciais. Né? Nota que como eu estou trabalhando nesse espaço de 6 dimensões aí, né? Que é o espaço de fase, isso aqui não é só x, y, z, né? Mas é P, Q, P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, certo? Ou todos eles, né? Tá? Então, quando a gente trabalha, né, com o formalismo hamiltoniano, ou no espaço de fase, mas o formalismo hamiltoniano já prevê isso, as coordenadas de posição e de momento têm a mesma, como é que se diz, hierarquia, né? Não tem assim uma derivada da outra, não, é a mesma coisa, são independentes. Né? Esse é o pressuposto do formalismo hamiltoniano, né? Então, ρ, agora essas derivadas, então, vou somar, tá? Vou derivar com relação daí. Bom, vou botar em termos de momento já, né? Então, dqi ponto, que é a velocidade, dqi, tá? Mais dpi. O que é minha velocidade? Nesse espaço? Seria a troca de... Seria a derivada temporal das coordenadas. Tá? Não interessa que isso aqui, lá no espaço direto, se relaciona com a velocidade, tá? Tá? Eu acabei de dizer que as coordenadas têm o mesmo pé de igualdade no espaço de fase, né? Tá? Então, realmente, eu estou derivando, né? Eu acabei de falar isso, mas, claro, por isso que às vezes eu chamo a atenção que a notação é muito forte para a gente, né? Isso aqui para ti é dx dt, ou dq dt, né? Então talvez teria sido melhor usar uma outra coisa para velocidade, né? Sei lá, C. Uma velocidade especial, porque daí já chama atenção, olha, ele está usando um símbolo diferente, pode ser que tenha um significado ligeiramente diferente. Isso é uma velocidade no espaço de fase, quer dizer, como as coordenadas desse espaço variam com o tempo. Não interessa que essa aqui lá fora, no mundo real, tem uma conotação de velocidade, né? Tá? Tá, então... Tá bem? Agora, vamos ver quem é isso. Tá, bom, e o resto? Tá? Mais V, né? Derivada de ρ. Ρ derivada de V, mais V derivada de ρ. Então, V derivada de ρ, né? Isso aqui é dρ dq, dρ dp. Então, e aqui tem todas as coordenadas. Então, vou somar de novo todas, né? E fazer assim, por exemplo, dρ dq i vezes qi ponto, que é essa velocidade, mais dρ dp, pi ponto, que é o outro termo dessa velocidade. Isso tudo é igual a zero. Tá bem? Agora vamos examinar essa parcela aqui, tá? dqi, qi ponto. QI ponto é dH dP, certo? E aqui eu posso trocar as duas de lugar, tá bem? Então isso aqui também é dPi, dH, dQi. Agora, isso aqui é menos PI ponto, tá? Então, menos dPi ponto, dQi.
PI. Tá bem? Então, esse termo é igual a esse com o sinal trocado. Então, isso aqui é zero. Daí eu fico assim. dρ dt mais somatório de dρ dt. Vou escrever explicitamente, tá? Ao invés de botar QI ponto, vou botar QI... Desculpa, aqui é isso. Mais dρ dp e dpi dt igual a zero. Tá? Primeiro resultado. O que eu estou derivando aqui? Eu tenho isso, que é isso, isso, isso. Como que eu faço a derivada total de ρ com relação ao tempo? Eu derivo ρ com relação ao tempo, mais derivada de ρ com relação a Q, mais derivada de Q com relação a T. Tá? Mais derivada de ρ com relação a T, as parciais todas, né? Derivada de P com relação a T. Como eu tenho várias, aqui eu somo, boto os índices, né? Aqui tá errado. Então, isso aqui está me dizendo que a derivada total de ρ com relação a tempo é zero. Nos fluidos, isso significa ρ é um fluido incompressível. Tá? Se numa região ele diminui de valor, noutra ele aumenta na mesma proporção. Eu achei que ia chegar No que você achou que ia chegar? Eu achei que ia chegar no computador. Tá, não, mas vai chegar. Tá, mas primeiro a gente tem que salientar esse resultado, porque é isso que está acontecendo. Ah, eu apaguei a nuvem, né? Ela está se movendo no espaço de fase como um fluido incompressível. Tem muitos resultados interessantes para discutir daí, né? Por exemplo, como ela está evoluindo como um fluido incompressível e, ao mesmo tempo, as partículas estão pulando em tudo que é estado, ela vai acabar ocupando todo o espaço disponível no espaço de fase. Ou ela vai passar por todas as regiões do espaço de fase. Se tu larga o sistema num cantinho do volume disponível para ele, ele vai acabar ou ocupando tudo ou passando arbitrariamente perto de todos os pontos disponíveis para ele no espaço de fase, porque os pontos vão pular em tudo que é estado possível. Então ele vai acabar andando em todas essas regiões que estão acessíveis a ele no espaço de fase, tá? Tá, mas vamos adiante. Então agora é fácil mostrar isso, né? Então, vou fazer de novo. Então, dρ dq e aqui QI ponto mais dρ dt PI ponto igual a zero, certo? O que é QI ponto? Vou apagar enquanto vocês pensam. O que é QI ponto? Não, em termos das equações de movimento de Hamilton. Tá? dH dPi. E o que é PI ponto? dH dQi. O meu problema é com o sinal. Eu sempre esqueço onde é que é o sinal, mas fora isso eu lembro. Tá?
Então, dρ dt é igual dρ dt mais... E aqui, olha, então, dρ dqi dH dPi menos dρ dPi dH dQi. São as derivadas trocadas, né? Tu deriva um com relação a Q, o outro com relação ao P. Troca e subtrai. Isso é chamado os coeficientes de Poisson. Então, cujo símbolo... Eu vou botar assim só para não ficar igual ao computador, tá? Tá? Que o equivalente mecânica quântica é o computador, né? Tá? Tá, então... Bom, tá, e daí? Bom, vamos tentar ver o que isso significa. Como que a gente faz para isso ser zero? Digamos que a minha densidade não depende... Esse termo aqui está dizendo se ela depende explicitamente do tempo. Quer dizer que ela tem que ter o tempo dentro da forma funcional dela. Tá? Então... uma das maneiras... Então, esse termo aqui, digamos, se ela tivesse o T dentro dela. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. O que a gente está se preocupando é como ela evolui ao longo do tempo. Como que a evolução dela pode ser zero? Por exemplo, se isso é constante. Tá? Se isso é constante, vai ser zero. O que significa isso ser constante, né? Então, é zero, tá? E daí, como é constante, significa que esse ρ ocupa toda a região acessível a ele com a mesma densidade, tá certo? Eu podia falar todo o espaço, mas vamos pensar que ele está limitado por energia e volume. Então, ele ocupa toda a região que pertence a ele, que ele tem acesso. Ou seja, todos os estados acessíveis, quer dizer, dado aqueles vínculos de volume, energia e tal, são igualmente prováveis. Como que a gente chama isso? Ensemble microcanônico. Tá? Outra opção disso acontecer outro modo para que isso aconteça é tu assumir que o ρ, em princípio, o ρ é função de Q e P. Tá bem? Desde o princípio. Mas eu poderia pensar o seguinte: o H também é função de Q e P. E eu posso pensar que o meu ρ só se relaciona com o Q e P através do H. Eu só vou ter dentro, pensando do ponto de vista da forma funcional, eu só vou ter dentro do meu ρ termos que tem dentro do H, tá?
Porque daí essas derivadas aqui, né? Dρ dq, quando aparecer essas derivadas assim, ó, dρ dq, na verdade eu vou ter que fazer assim, ó, dρ dh dq. Tá? E daí os termos lá vão se cancelar. Daí depois ainda tem o outro, né? dH dp. Tá? E daí vai ficar isso aqui, dH dq. Não, teria que ser... dH dq vai ser P ponto. De novo o problema do sinal. E no outro termo vai aparecer dρ dH dp, dH dq. Então isso aqui vai ser Q ponto, isso aqui vai ser menos P ponto, isso aqui vai ser Q ponto, e aqui dρ dH, tudo se cancela. Sim, não, mais ou menos. Mais ou menos? Tá, então vamos fazer direito. Então vamos supor que o H só se relaciona com as variáveis Q e P desculpa, o ρ só se relaciona com as variáveis Q e P através do H. Significa, pode ter várias coisas dentro do ρ, mas é tudo múltiplos de H, alguma combinação de H. Tá? Se o H é 1 meio de P, 1 sobre 2mp ao quadrado mais um termo de energia potencial e tal, bom, só vai aparecer esses termos aqui dentro embaralhados de qualquer forma. Tá? Então eu tenho que fazer o colchete de Poisson, que é o seguinte, dρ dq, dρ dH dp menos dρ dp, dH dq. Tá? Como que eu vou fazer isso? E daí que entra isso. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Então, esse termo aqui vai ficar assim. Eu vou ter que fazer dρ dH dq, que é esse primeiro, mais esse. dH dp, menos, mesma coisa aqui. dρ dH dp, dH dq. Tá. Isso aqui menos P ponto. Isso aqui Q ponto. Isso aqui Q ponto. Isso aqui P ponto. Tá? Menos. E aqui tem um menos. E aqui na frente dos dois termos aparece dρ dH dρ dH. Então, morre todo mundo. Dá zero. Então, se isso acontece, o coeficiente de Poisson entre eles é zero. Qual é uma maneira... Daí, claro, a gente teria que justificar de outras formas. A gente justificou no passado, né? Mas qual seria uma maneira de ρ depender do H? Tá, isso satisfaz. Tá? Tá, tudo bem, eu tô forçando a barra, né? Mas é que a gente já viu isso, né? Por isso que eu tô... O que é isso? Ensemble canônico. Tá? Então isso já está preparado lá na quântica, né? Lá na quântica o que a gente vai ter que fazer, a gente não, né? Vocês vai ter que transformar isso, adaptar essas coisas para virar um computador, né? E daí, como é que tu faz isso? Essas derivadas,
adquirem a conotação de operadores, né? Operador posição, operador momento, por exemplo. O que eles são? São derivadas com relação às coordenadas, né? Ou a gente usa as derivadas para inferir, olha, eu posso representar isso como um operador e tal, né? Então, o que vão ser essas derivadas cruzadas? Um operador agindo no outro, menos o outro agindo no um, que é o comutador. Então, eu adapto, quando vocês desenvolverem, não sei se já fizeram isso, né? Mas quando desenvolver o formalismo dos operadores, naturalmente tu já vai adaptar essas coisas que na mecânica clássica, digamos assim, são derivadas para ser ação de operadores, né? Tá? Que é um formalismo, é uma maneira de tu trabalhar num outro espaço, num outro formalismo. Ao invés de tu trabalhar com um cálculo integral diferencial de estar derivando todo mundo, não, tu pensa que aquilo é ação de uns operadores, e daí tu desenvolve as propriedades daqueles operadores e trabalha em termos deles, tá? Quer dizer, tu não tá modificando. Tem que sincronizar de novo, porque ele se perde. Tu não está modificando a física, claro, tu está só reescrevendo aquilo em termos de um outro formalismo, que é o formalismo de operadores do Heisenberg, né? Então, claro, se a gente seguisse aqui agora, então, né, o formalismo, as expressões, né, vão levar aqui a probabilidade dos estados agora, olha. Então, tem regiões onde essas coisas aqui forem parecidas, a densidade é maior. Tá? Essa é a ideia. Não explodir, né? Crescer, né? Tá? Explodir, não. Tá? Então, o que vocês têm que pensar, né? Sobre essas coisas, né? Que eu sempre repito. A gente não consegue abarcar todo o significado dessas coisas na primeira, entende? Tá? Mas essas coisas vão fazendo um castelo de coisas na cabeça de vocês e vocês vão juntando uma coisa com a outra, né? O que é importante? Vocês não deixarem isso de lado, assim, né? Cada pouco lembra, vou dar uma olhada. Como é que é mesmo aquele lance? Vai lá dar uma olhada, porque aquilo vai refrescando. Daqui a um pouco tu vê uma coisa em quântica ou em mecânica clássica e daí tu junta. Mas aquilo que eu fazia. Essas coisas vão começar a aparecer, coisas parecidas, né? Estão aparecendo bastante nas redes neurais, né? Como eu tenho falado para vocês, né? Só que o pessoal que trabalha nas redes neurais, muita gente que trabalha nas redes neurais, que é a maior parte da ciência da computação, não consegue fazer o elo com esse formalismo, tá? A gente também, muitas vezes, não consegue fazer o elo com as redes neurais, né? Então, tem surgido trabalhos que estão na transição, né? Tem coisas muito interessantes, né? Tá? Tem coisas bastante interessantes, mas mesmo para os sistemas físicos, né? A gente vai discutir um sistema clássico ainda antes de entrar para a quântica, que é o modelo de Ising, né? Que é um modelo muito interessante, né? Principalmente porque ele inspirou as redes de Hopfield, né? Que é o seguinte, tu tem um monte de estado que se relacionam. Mas aí a gente fala isso a seguir, então.